Olá, meus queridos, que bom vocês estarem aqui conosco de novo. Na aula passada, nós falamos sobre o novo nascimento, lembra? Lembra que tinha um pacotão que nós recebemos junto com esse novo nascimento? Vamos dar uma relembrada. Era o quê? Nós recebemos o perdão dos pecados, nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura, nós passamos a estar em paz com Deus, ter comunhão com Ele, nós somos adotados por Deus como filho, nós nos tornamos pessoas livres da escravidão do pecado e, por fim, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que vem para dentro de nós para sempre. Nessa aula, eu quero falar com vocês sobre a certeza da salvação. E para falar sobre a certeza da salvação, eu queria fazer 3 perguntas. Essas perguntas são normais, todo mundo faz. A primeira delas é possível alguém saber se está salvo? A segunda quem fala que está salvo do quê? E a terceira, uma pessoa muito honesta que tem a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo, mas que não se entregou a Jesus, ela está salva? Nós vamos basear a nossa aula esta noite nessas 3 perguntas, para que você saia daqui com a certeza de que você é realmente uma pessoa salva. Legal? Então, eu queria ler com vocês um texto, ele é um pouquinho longo, mas vai ajudar-nos a entender um pouco dessas 3 perguntas. Ele está lá em Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Eu vou dar um tempinho para você conseguir abrir a sua Bíblia aí, tá bom? Vamos lá? E vos fortificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que bacana, né? Vemos que Deus tem um plano amoroso para a sua vida, concedendo-lhe o privilégio de ser salvo. O privilégio aqui é a graça. Graça é favor imerecido. Nenhum de nós merecia a salvação. Nenhum de nós tinha algo de tão importante, de tão valioso que pudesse dar em troca da nossa salvação. Lembra, na semana passada, que eu falei para vocês que todos pecaram e que estavam destituídos da graça de Deus e que o salário do pecado é a morte? Então, nenhum de nós tinha alguma coisa que pudesse ser atrativo, que pudesse ser usado como moeda de troca para a nossa salvação. Todos nós estávamos condenados. Mas Deus, pela sua infinita graça, resolveu nos tirar dessa vida, dessa morte em que nós estávamos. Se você prestar atenção no versículo 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós não tínhamos nada de interessante. Nós não tínhamos feito nada que Deus pudesse olhar e falar: não, aquele ali eu vou salvar, aquele ali não, aquele ali tem alguma coisa, aquele não tem. Não, todos nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados.
mas Deus teve misericórdia de nós. E pela graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos deu a salvação. Então, aquela primeira pergunta, né? É possível alguém ser salvo? É possível alguém saber se está salvo? É. Como é possível saber se alguém está salvo? Porque se ele entregou a sua vida a Jesus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então ele está salvo. A Bíblia nos diz isso. Esse texto que eu li para vocês nos deixa isso bem claro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Ele nos trouxe a vida. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se você tinha alguma dúvida, se podia dizer se é salvo ou não, você pode encher a sua boca e dizer, eu sou salvo. Ah, mas espera aí, se você entregou sua vida a Jesus, é claro, né? Nós estamos falando para aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Aí você pode dizer assim, não, mas eu tenho dúvida ainda, eu não sei se entreguei. Como que é esse negócio? Tem alguma coisa que eu sinto, alguma borboletinha na barriga, alguma coisa assim? Como que é essa coisa? Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar em você. E a partir de então ele começa a testificar com o seu espírito. Não há um sinal, não há uma coisa, uma borboletinha na barriga. Mas você começa a entender que você é um pecador e que você precisa mudar de vida. A partir desse momento que você começa a entender que você é um pecador e que precisa mudar de vida, então o Espírito Santo que está fazendo morada em você começa a te encaminhar para essa nova vida. Quando você entende que o que você fazia era errado, quando você entende que o que você fazia era pecado, quando você entende que o que você fazia te afastava de Deus, e quando isso começa a te trazer mal-estar, e você não quer mais viver dessa forma, pode ter certeza, a salvação entrou na sua vida. Legal, né? Parece mágico, mas não é. É simples. O Evangelho do Senhor Jesus é simples. Entrega a sua vida a Jesus. Ele faz a obra, tudo o que precisa ser feito, e você só desfruta da graça e da misericórdia dele. Nós temos então a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Quem fala que está salvo de quê? Parece que nós já respondemos também essa pergunta. Salvo do pecado, não é? Por quê? Lembra daquela história de Adão? Que ele comeu o fruto, ele e Eva comeu e deu para ele comeu também? Isso gerou o quê? Gerou a entrada do pecado no homem. E o pecado, então, fez a separação entre o homem e Deus. Deus não tem como Deus contemplar o pecado. Ele virou as costas até para o seu próprio filho, quando ele estava recebendo o nosso pecado. Então, quando o homem e a mulher comeram daquele fruto, desobedecendo a Deus, eles então deixaram com que o pecado entrasse no mundo. E entrando o pecado no mundo, quebrou-se então aquela comunhão que havia entre o homem e Deus. Então, nós estamos perdoados, libertos e justificados. E agora temos a certeza da salvação. Então, essa pergunta, salvo de quê? Salvo do pecado. Salvo da falta de comunhão com Deus. Salvo de uma vida eterna em tormento. Eu não tinha falado para você, né? Pois é, eu esqueci de falar para você. Se você entregou sua vida a Jesus, você então agora tem a certeza da salvação. Salvação do quê? Salvação do pecado, salvação da morte eterna. Por quê? Porque um dia todos nós vamos passar à frente do justo juiz e vamos ser julgados, né? Julgados pelas nossas obras, julgados pelo que fizemos. E aí então, aqueles que não forem achados dignos, eles serão mandados para o inferno. Mas isso é uma história para outro dia. O que eu quero dizer para você é, se você aceitou a Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, e se você sente que você é um salvo, que a salvação entrou na sua vida, você não precisa se preocupar com isso. A preocupação é para aquele que não entregou ainda a Jesus, a sua vida a Jesus.
Então vamos passar para a terceira pergunta, que seria: uma pessoa muito honesta, que tem a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo, mas não se entregou a Jesus, está salvo? Me parece claro, né? Tudo que nós lemos aqui ficou claro. Ela pode ser honesta, ela pode ser boa, ela pode não ter vícios, ela pode ser uma benemérita, né? Ela pode distribuir os seus bens entre os pobres, ela pode viver piamente a sua vida toda, mas se ela não entregar a sua vida a Jesus, ela continua sendo uma pecadora. E como pecadora, o seu destino não é a salvação, é a condenação eterna. Então, se uma pessoa muito boa, muito bacana, muito legal, muito altruísta, se ela entrega a sua vida a Jesus, ela não é salva porque ela era boa, bacana, legal ou altruísta. Ela é salva porque a graça do Senhor, ou seja, o favor que ela não merecia, foi derramado sobre a vida dela. Mas se ao contrário, ela se achar muito boa, muito legal, muito altruísta, muito bacana, e não precisa da salvação, não precisa de entregar sua vida a Jesus, então com toda essa bondade, com todo esse altruísmo dela, ela vai sofrer a condenação eterna. Simples assim. Não tem muita coisa para se falar a mais do que isso. Salvo do quê? Salvo do pecado, salvo da condenação eterna. Se você não entregou sua vida a Jesus, então é condenação eterna. Amém? Legal. Eu queria falar também com vocês sobre um assunto muito interessante. Que é boas obras, né? Eu já dei uma pincelada aqui, né? A pessoa tem todas aquelas boas obras, tudo, e essas boas obras não vão servir para levá-la à salvação. Mas então você pode pensar assim: então eu não preciso ser bom? Não, não é isso, né? As boas obras, elas vêm acompanhadas com essa nova vida. Quando você aceita Jesus e quando você entende que você não é mais uma pessoa que deve ser servido, mas deve servir, então as boas obras vão fazer parte da sua vida. Elas não vão ser um balizador da sua salvação, não são elas que vão dizer se você vai ser mais ou menos salvo, ou se você vai ter mais ou menos galardão, não é nada disso. As boas obras fazem parte daqueles que entendem que agora não são mais servidos, e sim servos. Agora, se você tiver só as boas obras e não tiver a salvação, não tiver a entrega, não tiver entregado sua vida a Jesus, então você vai, com essas boas obras e tudo, você vai sofrer a punição eterna. Simples assim. Tá claro? Estamos caminhando legal? Então vamos lá. Um pouquinho mais para frente. Bom, se você agora tem a certeza da salvação, você já entregou sua vida a Jesus, você já nasceu de novo e agora você tem a certeza da salvação. Então tá tudo bem? Vamos parar? Não. Vida cristã é um negócio que é dinâmico, a gente precisa agora crescer, não é? A Bíblia ela traça um paralelo entre aquele que aceita Jesus como um bebê. Primeiro ele começa a receber aquele leitinho materno, né? No começo da vida da criança, o leite materno é tudo o que precisa, né? Tem tudo o que precisa para que ela se desenvolva e para que ela cresça. Mas vai chegar um momento em que o leite materno não vai ser mais a única fonte de alimentação daquela criança, porque vai ficar fraco, não vai mais alimentar, não vai mais proteger como protegia antes, porque ela está crescendo e se desenvolvendo. Então, o que ela precisa? De alimentos sólidos, alimentos mais fortes, alimentos em que vão dar a ela todos os nutrientes, todas as vitaminas, proteínas que ela precisa para se desenvolver, para crescer. E na vida cristã é da mesma forma. Quando você vem para a vida cristã, você tem um conhecimento limitado de quem é o Senhor, você começa a receber algumas instruções dessa nova vida, mas você precisa agora se alimentar espiritualmente, você precisa agora crescer. E o que seria esse crescimento espiritual? O que seria esse alimento espiritual? É sobre isso que nós vamos falar com vocês agora. Então, eu queria ler com vocês
2 Timóteo 3,16. Você está com a sua Bíblia aberta aí em Efésios, né? Então vamos um pouquinho mais para frente, que você vai encontrar 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Diz assim, ó. Você já conseguiu achar aí? Vamos lá? Então diz assim, ó. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o alimento espiritual é a palavra de Deus. E aqui em 2 Timóteo, ele deixa bem claro que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Como é que eu conheço a Deus? Como é que eu conheço essa nova vida que eu abracei agora? Como é que eu cresço? Como é que eu me desenvolvo espiritualmente? É tendo contato com a palavra de Deus. A única forma de eu me instruir, de eu crescer, de eu conhecer, de eu estar firme, de eu não ser enganado. Lembra Eva? Eva foi enganada por quê? Porque ela não conhecia direito. Ela não tinha... Né? O que Satanás fala para ela? Ah, Deus falou que você não pode comer de tudo? Aí Eva fala, não, acho que é só dessa aqui. Não é? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, o diabo não tem como nos enganar. E se eu não me alimento da palavra de Deus, eu não cresço. Se eu não cresço, eu viro presa fácil. Aí o diabo vai vir para você e vai perguntar, foi assim que Deus falou? E você não vai saber. Por quê? Porque você não conhece a palavra. Então vamos lá. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para se manter sadio, sem o qual ele adoece e pode morrer, para nosso crescimento espiritual também precisamos nos alimentar. Alimentar do quê? Da palavra de Deus. Nosso objetivo nesse estudo é transmitir e fazer com que você compreenda quais são os aspectos básicos da palavra de Deus, da Bíblia. Tá legal? Tá me acompanhando aí? Vamos caminhar um pouquinho mais. Bom, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, aonde que eu vou procurar entender, saber da Bíblia, saber de Deus, crescer? Eu vou procurar na Bíblia. Eu não vou procurar em outros livros. Eu não vou procurar em outras publicações. A Bíblia, ela já é completinha. Quando Deus compilou a Bíblia, né, ele já deixou fechadinho, certinho, o que você precisa. Está tudo aqui. De Gênesis a Apocalipse, você vai ser instruído, você vai ser aperfeiçoado e você vai ser aparelhado para lutar contra as hostes malignas. Quando o diabo quiser vir te enganar, você vai estar firme, você vai estar pronto. E para que é isso? Para que nós sejamos perfeitamente instruídos para toda boa obra. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu não estudo, quando eu leio a palavra de Deus, eu não leio como se fosse um livro qualquer, não é? Se você pegar um livro, por exemplo, aí, um livro do Harry Potter, né, ou outros livros, você vai ler, você vai sentir prazer naquele livro, vai achar que foi uma história legal e tal. Mas a Bíblia é diferente. Ela não é um livro para ser lido, ela é um livro para ser estudado. Porque a Bíblia, ela nos instrui, ela nos mantém, nos dá instruções sobre a nossa vida espiritual. Então, não é simplesmente ler, né? Tem pessoas que, eu li a Bíblia 5, 10, 15 vezes de capa a capa, mas a ideia aqui não é simplesmente só ler. Claro, não tem problema você ler a Bíblia toda de capa a capa, e deve ler mesmo. Mas o que eu quero que você entenda é que a Bíblia não é um livro para ser lido simplesmente. Ele é um livro para ser estudado. Por isso, quando você está lendo a Bíblia, você tem que estar em comunhão com o Senhor, você tem que estar buscando do Espírito uma perfeita
um perfeito falar dele para você. Quando eu leio uma passagem da Bíblia, eu não posso simplesmente ler e passar, eu tenho que meditar nele, né? O salmista diz, eu medito na sua palavra de dia e de noite, né? Meditar na palavra é ler, ruminar, olhar, redarguir, perguntar, não é? Deixar que Deus fale com você através da palavra de Deus. Então não é um livro apenas para ser lido, ele é para ser estudado, para ser compreendido, para ser buscado, para se mergulhar nele e para deixar que através dele Deus fale com a sua vida. Você está pegando aí? Tá comigo? Então vamos caminhar um pouquinho mais. Em João 17:17, Jesus fala sobre o que é a Bíblia. Olha o que Jesus fala. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus está pedindo para que Deus nos santifique na verdade. E o que é a verdade? É a palavra dele. Então, nós precisamos nos revestir dessa palavra. Buscar de Deus, cada dia, pegar a palavra, mergulhar nela, deixar que ela fale conosco, deixar que ela nos mude, que ela nos molde e que ela nos transforme a cada dia. Percebe que não pode ser um livro só lido? Ele tem que ser estudado, ele tem que ser degustado, né? É assim que Deus vai falar com você, é assim que Deus vai estar. Por isso, antigamente, os antigos tinham aquelas caixinhas de promessa, lembra? Quando você estava passando por alguma dificuldade, então você pegava, abria a caixinha de promessa, pegava lá e tinha lá uma promessa da palavra, né? Mas só tinha promessa, né? Não tinha obrigações naquela caixinha, era só promessa de Deus. Mas não é isso que eu quero dizer. Às vezes você está passando por uma luta difícil, por um problema, não é? Às vezes você está preocupado, aflito, abatido, e aí você abre a palavra de Deus e pá, Deus fala com você. Está ali bem claro. Aquela palavra se descortina diante de você e você vê, Senhor, é isso mesmo que eu preciso. Quantas vezes aconteceu com você? Aconteceu comigo também. É assim que a palavra de Deus tem que ser aproveitada, né? Como eu falei, degustada. A palavra de Deus é diferente de todos os livros que foram escritos até hoje. Ela é uma palavra viva, que interage com você e que trabalha em você. Através da palavra de Deus, Ele fala conosco e nós falamos com Ele também. Por isso que a leitura e a oração tem que sempre estar uma acompanhada da outra. Mas isso é uma palavra para uma outra lição. Deus abençoe vocês.